vídeo anterior, começamos a atravessar os véus de Skyrim, certo? Não como jogadores, mas como observadores, né, da nossa própria existência. E se você assistiu a primeira parte, você deve ter percebido. Nós não estamos falando apenas de um jogo. Estamos falando de identidade, de destino, escolha, consequência. E hoje nós continuamos essa jornada. Eventualmente, dentro ali do jogo, você descobre que é o Dragonborn. Mas isso também é simbólico, tá? Porque o jogo não te entrega isso no início. Você vive, explora, aprende e só depois compreende quem é. Metaforicamente falando, né? A identidade não é um ponto de partida, ela é uma construção. Você não nasce sabendo o que você é, você se torna algo. Skyrim vive uma tensão constante entre profecia, liberdade, você ser o escolhido, mas pode ignorar tudo isso se você quiser. Isso é como uma questão filosófica clássica. Nós somos determinados aí pelo destino ou livres para criarmos aí o nosso próprio caminho, hein? O jogo nunca responde totalmente isso, assim como a vida, né? Também não nos dá essa resposta. Sobre essa perspectiva, Skyrim deixa de ser apenas um RPG. Ele se torna uma metáfora de existência. Nós começamos presos, né? Como visto no vídeo anterior. Algo rompe nossa ilusão. Nós atravessamos a escuridão, emergimos em liberdade, construímos nossa identidade, tanto na vida como no jogo, enfrentamos escolhas, lidamos com consequências e tudo isso vai formando nosso personagem, nosso caráter e quem nós somos, não é isso? E talvez a grande pergunta que está escondida nessa jornada, ela seja o que fazemos com a liberdade quando finalmente nós temos ela? A guerra civil de Skyrim, pessoal, ela não é apenas política, tá? Ela representa um conflito filosófico clássico também. Império, capas da tormenta, ordem, liberdade, estabilidade, autodeterminação, lei acima do indivíduo, identidade cultural, paz via controle, paz via independência. O império ele simboliza ali a ideia de que a ordem, né, mesmo imperfeita, evita o caos. Equa Rubis, sem estrutura, torna-se guerra de todos contra todos. Os capas da tormenta eles simbolizam a recusa de aceitar um sistema que sufoca identidade e autonomia, tá certo? Ecoexistencialismo, melhor é o risco, né, para os capas da tormenta, de uma liberdade que está em troca de segurança, de submissão, certo? Skyrim não pergunta apenas quem deve governar. Pergunta o que vale mais, estabilidade ou liberdade? Esse é o coração ético de Skyrim, certo? Não é só uma missão, é um tribunal filosófico, vamos dizer assim. Nós temos a questão da justiça retributiva, né? Os lâminas. Qual que é a base moral ou a pergunta filosófica que fica? Crimes passados, né, exigem punição. O argumento, o Paarthurnax, ele foi braço direito de Alduin, né? E participou da tirania e de genocídios, né? A dívida moral não inspira, ela ecoa. Ecoa Kant, né? Responsabilidade moral, justiça penal clássica. O mal cometido, pessoal, ele exige uma resposta. E tem a questão da justiça restaurativa, né? Uma redenção, vamos dizer assim, que é a questão dos barbas cinzentas. E a base moral seria o que? A identidade é definida pela transformação. Os argumentos deles ali seria ele escolheu mudar, né? Vive uma disciplina moral constante, atua agora pela paz. Ele é um exemplo de superação da própria natureza, pessoal. Olha que legal. Ecoa aí Aristóteles, né, com as virtudes, a ética das virtudes, né? E é importante a gente frisar aqui, pessoal, que dragões eles são biologicamente inclinados ao domínio, né? Então surge aí a pergunta, nós podemos transcender a nossa própria natureza? Eu tenho a entender que quando a gente é muito ligado à natureza, às questões sociais de ego, vaidade, as importâncias, né, que muitas das vezes a vida nos apresenta, elas não têm grande valia, né, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado, sabedoria, porque se você for notar, se você dá vazão apenas à natureza, né, que nós temos,
a gente é apenas animais, né? Então a gente não transcende. Vamos pegar o exemplo ali do Santos Dumont, né? O ser humano ele não possui asas, não é da natureza do ser humano voar. Então o ser humano com conhecimento, com sabedoria, o Santos Dumont, né? Ele transcende a natureza dele, criando asa, criando a condição de voo. Olha que legal. Isso aí conecta com genética, né? Versus a escolha, instinto versus consciência, determinismo biológico versus liberdade moral. Se você mata Partunax, você está punindo o passado. Poupar ele é apostar aí no futuro. Ele é culpado pelo que foi ou é digno, né? Pelo que ele escolheu se tornar. E aí eu quero fazer uma pergunta a você, né, que está me ouvindo, ao público desse canal. Você escolheria lealdade à justiça histórica, né? Ou fé na redenção? Partunax, ele deve ser punido ou não? O que para você é mais importante? Nascer uma pessoa boa ou se tornar bom superando, né, seus instintos, sua natureza, certo? Deixa aqui essas respostas, né, sua resposta aí nos comentários. Eu mesmo vou dar a minha resposta, tá? Em um vídeo futuro, mas eu gostaria de dialogar com vocês aqui, né? E saber aqui nos comentários o que vocês pensam sobre essa pergunta, tá certo? Qual seria a sua resposta? Bom, continuando, nós temos dentro de Skyrim a Irmandade Sombria. E dentro dela a gente tem um simbolismo, né? E os diálogos filosóficos e simbólicos de moralidade e de relativismo, certo? Aqui o jogo ele desmonta certezas morais, tá certo? Você mata, mas com ritual, né? Com contratos, com filosofia interna do grupo, certo? Para a Irmandade Sombria, o que é certo, ele depende muito da contextualização, né, das crenças dos grupos, né, e dos códigos internos que esse grupo tem. Isso ecoa Nietzsche, né? Bem e mal como construções humanas. Assassinato dentro da Irmandade vira uma espécie de profissão. Olha que loucura. No meu primeiro vídeo desse canal, que foi um vídeo de Skyrim, não sei se todos que estão aqui ouvindo esse vídeo, né, chegaram a assistir esse vídeo, mas lá eu tava numa missão, né, para Dawnguard, que envolve vampiros, né. Então você tem uma questão dentro desse nicho de filosofia do Skyrim, a questão humana versus monstruosidade, né, humanidade versus monstruosidade. Vampiros, eles são monstros, mas eles falam, eles sentem e eles pensam, né. O mal, ele é uma essência ou ele é uma condição? E isso ecoa filosofia moral, psicologia, desumanização. Se um monstro ele pensa, sofre e escolhe, ainda ele é apenas um monstro? No caminho da voz, né, a gente tem o poder versus a sabedoria também. Os barbas cinzentas, eles se recusam política, recusam a guerra. Eles representam aí ascetismo, autocontrole, transcendência do ego, e isso para mim é muito valoroso, muito bonito, né? O caminho da voz aí seria uma das missões mais legais, na minha opinião. E ecoa também estoicismo, né, budismo, filosofias contemporâneas, né? Você ter poder, pessoal, não obriga exatamente a questão do uso, tá? Às vezes a maior força é você não agir mesmo. E Skyrim, como essa metáfora de existência, né? Cada linha narrativa ecoa dilemas aí reais. Da questão da ordem versus a liberdade, a justiça versus redenção, natureza versus escolha, poder versus controle, moral absoluta versus o relativismo, humano versus monstro, certo? Em Skyrim, como na vida, não escolhemos apenas caminhos, né? Escolhemos quem nos tornamos, né, ao trilhar esses caminhos. E isso para mim torna Skyrim, né, mais do que um jogo, é uma experiência além do controle. Pessoal, muito obrigado se você assistiu até aqui, tá certo? Então nós ficamos aí com a ideia de que você vive de escolhas, tanto na vida quanto nos jogos, né? E se você ainda está aqui, chegou até aqui, você não busca apenas entretenimento, né? Você busca algo além. Então escreve aí no canal
onde jogos, símbolos, filosofia, conhecimento de diversos, né, vão se consolidar em busca de consciência, né, tudo isso aqui se encontra. Muito obrigado e até a próxima.